Meu irmão, o queridinho de ouro, roubou meu carro novo e meus pais me disseram para perdoá-lo, mas eu não ia deixar isso passar, e agora ele está na prisão. Desde que meu irmão nasceu, meus pais o tratavam como se ele fosse de vidro. Minha mãe foi avisada que nunca poderia conceber novamente depois de mim, então quando ela engravidou de novo todos chamaram isso de um milagre e fizeram questão de mimá-lo. Depois que ele nasceu me disseram para não chegar perto dele porque eu poderia machucá-lo. Eles foram de férias para Bali com meu irmão, mas me deixaram com meus avós, mesmo eu implorando para ir junto. No meu aniversário de 10 anos tudo o que eu queria era ir ao parquinho por um tempo e me divertir, mas eles decidiram que era mais importante comprar roupas novas para o outro filho. Conforme meu irmão cresceu ele percebeu que podia pedir qualquer coisa e meus pais nunca diriam não. Ele pedia para brincar com meus brinquedos, e de repente eles se tornavam dele para sempre. Ele quebrava coisas pela casa como um vaso de flores ou um copo de cerveja, e depois me culpava. E claro, meus pais tinham que ficar do lado dele, na verdade até perguntavam a ele como queriam que eu fosse punido, ao que ele respondia que eu deveria ficar de castigo por uma semana inteira. Como ele fazia isso com frequência, meus pais me consideravam um problema e se recusavam a comemorar meus aniversários. Quando eu tinha 13 anos perguntei por que eles nos tratavam tão diferente, e a resposta deles foi que meu irmão era um presente de Deus, e vendo quanto problema eu estava causando recentemente eles estavam felizes por terem outro filho para contar no futuro. Fiquei tão angustiado com a falta de amor dos meus pais que chorei até dormir naquela noite. Eu até sofri bullying na escola porque não tinha nada enquanto meu irmão tinha todos os novos gadgets. Mas eu não caí em depre e decidi provar para eles que não sou um filho inútil. Me formei no ensino médio como o melhor da turma e pensei que eles me elogiariam, mas meu irmão não gostou de holofote estar sobre mim e decidiu fazer um escândalo por não receber atenção suficiente. Então, em vez de ir à minha festa de formatura, meus pais o levaram ao restaurante favorito dele e o trataram com uma grande refeição. A partir daquele dia decidi me manter reservado, ainda vivia sob o mesmo teto, mas mal falava com alguém e só descia para almoçar e jantar. Não foi difícil já que eles estavam apenas preocupados com meu irmão e o que ele estava fazendo. Consegui uma bolsa de estudos integral para a faculdade dos meus sonhos e comecei a focar nos estudos. Impressionei um dos meus professores do primeiro ano e fui contratado como assistente dele no ano seguinte. Quando meu irmão fez 18 anos nossos pais compraram um carro novo para ele, mesmo que ele nem tivesse se inscrito em faculdades. E ele fez questão de se gabar na minha cara dizendo: "Você deveria sair com os seus amigos em viagens de carro como eu faço." Ops, esqueci que você não tem um carro. Isso acendeu outro fogo em mim e comecei a trabalhar para comprar meu próprio carro, mas eu não queria apenas um modelo barato. Eu queria superá-lo. Afinal, comprar algo mais caro do que o carro dele com meu próprio dinheiro seria a vingança perfeita na minha opinião. Consegui um emprego e comecei a juntar dinheiro. Eu tinha que morar com meus pais para economizar no aluguel, mas suportei o abuso deles pelo meu objetivo. Um dos meus amigos me disse que o pai dele tinha uma concessionária de carros e poderia me ajudar. Então fui lá com todo o dinheiro que tinha na esperança de garantir um carro. Para minha surpresa, meu amigo já tinha contado ao pai dele sobre minha situação e ele concordou em me emprestar um Dodge Challenger usado se eu pagasse uma certa quantia todo mês. Perguntei por que ele estava fazendo isso por um estranho. E ele apenas riu e disse que se o filho dele me elogiava então eu devia ser uma boa pessoa. Ele disse que era bem-sucedido o suficiente para não se preocupar com finanças e que o mais importante para ele era a felicidade do filho. Fiquei extremamente feliz pois amei o carro. Dirigi um pouco mas tive que voltar para casa pois estava com sono. Já tinha decidido começar a procurar um apartamento, mas jamais imaginei que meu irmão faria algo terrível. Ele viu meu carro na garagem e fez um escândalo para nossos pais sobre como era injusto meu carro ser melhor que o dele, mas como eu tinha comprado com meu próprio dinheiro não havia nada que eles pudessem fazer por ele. Pensando que finalmente tinha minha vingança, fui dormir e deixei as chaves do carro na minha mesa. Quando acordei no dia seguinte percebi que as chaves tinham sumido. Corri para fora e fiquei chocado ao ver que o carro também tinha sumido, assim como meu irmão. Perguntei aos meus pais o que estava acontecendo e eles disseram que não sabiam. Esperei alguns minutos e liguei para alguns amigos, mas ninguém sabia onde estava o carro. Estava ficando ansioso com a situação, e foi quando meu irmão apareceu na nossa garagem, mas no meu carro, não no dele. Tanto o para-choque dianteiro quanto o traseiro do meu carro estavam faltando e a janela do motorista estava levemente trincada. Saí correndo e gritei: "O que você fez com o meu carro?" Mas ele apenas deu de ombros e riu. "Decidi dar uma volta porque esse bebê merece um bom motorista, mas parece que é um pedaço de lixo e se desmontou sozinho. Parece que você foi enganado." Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver como ele tinha destruído meu carro e estava claramente mentindo. Gritei com ele: "Você roubou meu carro e bateu só porque estava com ciúmes." Mas nesse ponto meus pais decidiram intervir e mais uma vez ficaram do lado dele. Minha mãe o abraçou e perguntou se ele estava bem, enquanto meu pai disse: "Você não pode acusar alguém assim, ele não mentiria sobre bater seu carro, e você precisa acreditar nas palavras da sua família." Quando apontei que ele literalmente tinha roubado meu carro, eles disseram que ele apenas tinha pegado emprestado e que eu deveria deixar pra lá. Eles nem esperaram minha resposta e começaram a voltar para dentro. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha um truque na manga. Eu já sabia que o queridinho de ouro tentaria algo assim e me preparei instalando uma câmera dentro do meu carro. Imediatamente liguei para a polícia. Expliquei a situação e mostrei o vídeo como prova. Eles bateram na minha porta e, para o absoluto horror dos meus pais, prenderam meu irmão por roubar meu carro. Próximo relato. Meu noivo é obcecado pela sua falecida noiva e está exigindo que a incluamos em nosso casamento para homenageá-la. Quando me recusei, ele admitiu que ainda a ama.
Meu noivo foi noivo de sua namorada do ensino médio chamada Mandy até que ela faleceu em um trágico e inusitado acidente. Ele tem sido muito aberto sobre essa perda e como isso o afetou durante nosso relacionamento. Sei que ele sente falta dela e que as memórias que tem com ela são importantes e especiais. Ficamos noivos no ano passado, mas é óbvio, ao longo do processo de planejamento, que eu não estou planejando apenas para mim, mas também para Mandy. Isso começou com comentários da família dele. Muitos Mandy teria adorado isso e coisas do tipo. No início ignorei pensando que era uma forma deles processarem o luto. Tenho um ótimo relacionamento com a família dele, mas sei que eles também amavam Mandy. Porém, quando fui escolher o vestido com a mãe e a irmã dele, elas não paravam de falar sobre qual vestido Mandy teria escolhido, o que podiam imaginá-la usando, etc. Isso dominou tanto a conversa que minhas damas de honra me disseram depois que se sentiram desconfortáveis. Para mim se transformou de comentários inofensivos em um foco sobre Mandy, que deveria ser um momento especial para mim. Meu projeto mais recente foi compilar fotos antigas minhas e do meu noivo para um slideshow na recepção. E meu noivo me surpreendeu querendo incluir uma homenagem a Mandy em nosso casamento, achando que o slideshow seria o lugar perfeito. Nesse ponto já estava farta dos comentários sobre Mandy dominando nosso casamento. Disse a ele seriamente que não acho que seria apropriado, já que este é o nosso casamento e deveria se concentrar em nós. Teremos uma mesa com fotos de entes queridos que faleceram e ela será incluída lá. Ele me disse que não acha que isso seja suficiente para honrar a memória dela, mas de alguma forma é suficiente para honrar meus parentes falecidos. Ele quer incorporá-la de uma forma maior, já que ela nunca teve o casamento dos seus sonhos. Ele também acha que seria uma surpresa doce para os pais de Mandy, que estão convidados, já que ele ainda é muito próximo deles. Eu nem queria que eles estivessem lá porque parece que meu noivo está fazendo tudo para continuar se apegando a Mandy. Ele não quer superá-la e isso está afetando nosso relacionamento. Ele até sonha com ela. Já o ouvi chamando o nome dela enquanto dorme. Ele quer estar com ela. Perdi a calma durante essa conversa e admiti que estava desconfortável com Mandy dominando nosso casamento. Também pedi a ele que pedisse à sua família para limitar os comentários sobre Mandy em nosso casamento, pois agora estou com medo de que o casamento todo se concentre nela. Ele disse não, que não queria fazer isso porque ainda não superou a morte dela. Eu disse que havia maneiras melhores de homenageá-la do que no nosso casamento, onde estamos literalmente celebrando nosso amor. Em um acesso de raiva ele confessou que ainda não superou ela e que eu nunca me compararia a ela. Fiquei magoada e fui chorando para a casa dos meus pais. Não havia nada que eu pudesse dizer a ele naquele momento. Um dia se passou e ele não me contatou, então a irmã dele me mandou uma mensagem dizendo que era muito legal da minha parte incluir isso no slideshow e me informou que meu noivo já estava escolhendo quais fotos usar. Fiquei furiosa ao saber disso. Liguei imediatamente para ele e perguntei o que diabos ele estava fazendo. Ele disse que não se importava com o que eu dizia porque precisava fazer isso por Mandy. Eu disse que não queria mais me casar com ele se Mandy sempre fosse ser sua prioridade sobre mim. Ele me disse para repensar minha decisão porque não haveria volta depois disso. Eu disse que estava bem e desliguei porque não queria ser a segunda opção de ninguém. Ainda estou lidando com a dor e nunca imaginei que estaria terminando com meu noivo. Eu realmente queria me casar com ele. Próximo relato. Irmão postiço arrogante quer usar o dinheiro da minha herança para comprar um carro. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 16 anos, mas nunca me dei bem com meu irmão postiço, mesmo sendo da mesma idade. Desde que ele se mudou para morar comigo e meu pai agiu como se fosse o dono do lugar, ele deixa suas roupas espalhadas pela casa e se recusa a recolhê-las, mesmo quando eu peço. Eu gosto de cozinhar minha própria comida e costumo guardar as sobras para mais tarde, mas ele simplesmente as come sem perguntar e depois nega dizendo que nem gosta da minha comida. Ele também deixa a casa fedendo pois raramente toma banho, e quando confronto ele fica bravo e diz algo como: É a minha casa. Posso fazer o que eu quiser. Se você tem um problema com isso, pode ir embora. Tentei fazer meu pai intervir, mas minha madrasta sempre intervém dizendo que ele é apenas uma criança e que eu deveria ser mais maduro ao repreendê-lo. Por essa razão normalmente evito todos e fico no meu quarto, mas não posso sempre fazer isso em funções familiares. Uma vez ele estava se gabando de como ia impressionar uma garota da sua classe a levando para uma viagem de carro. Eu acabei rindo e derramando minha bebida pois era hilário. E disse a ele que nenhuma garota quer ficar com alguém que nem toma banho. Aparentemente era um fato conhecido que ele tinha mau cheiro e todos começaram a rir baixinho. Ele viu a reação deles e me chamou de mentiroso, dizendo que eu estava com ciúmes dele. Desde esse dia ele me odeia com paixão. Em vez de comer minhas sobras ele simplesmente as jogava fora sem explicação. Ele misturou suas roupas coloridas com a minha roupa branca na lavanderia e estragou tudo. Cansado disso e da inação do meu pai, me inscrevi em uma faculdade distante e saí de casa. Isso se provou uma boa decisão pois não precisava mais me preocupar com tudo ao meu redor. Eu estava determinado a aproveitar minha vida universitária, mas no meu terceiro ano recebi a pior notícia da minha vida. Meu pai sofreu um terrível acidente na estrada e faleceu na hora. Não consegui acreditar que ele tinha ido embora e chorei muito no funeral. Pedi um tempo na faculdade pois não conseguia funcionar direito. Todos os dias pensava nas nossas boas lembranças e desejava ter ficado em casa para passar mais tempo com ele. Tolerar meu irmão postiço não era nada se isso significasse fazer mais memórias com meu pai. Algumas semanas depois um advogado me contatou para falar sobre a herança do meu pai. Acontece que meu pai deixou a casa e todo o dinheiro em meu nome, e como eu já tinha 21 anos eu poderia reivindicá-los imediatamente. Ainda estava processando essa informação quando de repente recebi uma ligação do meu irmão postiço. Pensei que ele fosse oferecer condolências e me pedir para voltar para casa, mas não.
Aparentemente meu pai havia prometido comprar um carro novo para ele, e ele esperava realizar esse desejo assim que recebesse sua herança. Mas ficou furioso ao descobrir que meu pai não deixou nada para ele. Então ele me ligou pedindo sua parte justa e exigindo que eu comprasse um carro novo para ele com o dinheiro que eu havia recebido. Nem um mês se passou desde o falecimento do meu pai, então fiquei chocado ao ver que ele já havia superado e só falava sobre o dinheiro. Ficou claro para mim que ele não tinha amor pelo meu pai, então eu não iria atender sua demanda ridícula. O dinheiro que meu pai me deixou era para o meu futuro e não para gastar em itens de luxo. Disse a ele que qualquer promessa que ele tinha com meu pai havia acabado e eu não iria comprar um carro para ele. Ele começou a gritar comigo me chamando de egoísta. Quando minha madrasta pegou o telefone e disse que ele não quis dizer o que disse, ela sabia que me insultar só me deixaria brava e me disse: Seu pai realmente prometeu comprar um carro para seu irmão. Acho que seria justo você honrar seu legado cumprindo essa promessa. Pensei por um segundo e perguntei onde eles estavam. Eles disseram que estavam em sua casa, e eu me lembrei que agora essa propriedade era minha. Então eu disse a eles: Vocês não são mais minha família e não me peçam nada. Aliás, essa casa agora é minha. Saiam antes que eu chame a polícia por invasão.